Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do Verdão nessa segunda-feira. A gente chega aí com um corte do Gazeta Esportiva, é claro, falando muito desse jogo de amanhã e falando muito sobre a entrevista do Abel, que falou que o campeonato tá entregue, mas a informação dos bastidores que não é nada disso. O pau cantou dentro do vestiário. E para fechar o vídeo, a gente vai trazer sim a informação de Roger Guedes. Pode sim voltar a vestir a camisa do Verdão em 2026, então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. A Marina Buffon tá chegando com as informações da briga entre Flamengo e Palmeiras. Boa noite, Má. Boa noite, Michele, para você e para todo mundo que está iniciando essa semana com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, final de semana aí complicado para o torcedor palmeirense, afinal, no mesmo horário ali do sábado, o Palmeiras empatou com o Fluminense em pleno Allianz Parque, na despedida da equipe do seu estádio na temporada de 2025, empatou sem gols, Palmeiras que não está conseguindo fazer gols aí nos últimos jogos. E por outro lado, lá no estádio do Maracanã, o Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 3-0. E esses dois resultados fizeram com que o Flamengo abrisse aí 4 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, depois da partida, o técnico Abel Ferreira pareceu largar a toalha em relação ao Campeonato Brasileiro, lembrando que no próximo sábado nós teremos aí a grande final da Copa Libertadores lá em Lima, no Peru, justamente entre Flamengo e Palmeiras. Além do técnico Abel Ferreira, o atacante Vitor Roque, depois do treinamento aqui na Academia de Futebol, nesta segunda-feira, o último treinamento em solo paulista antes dessa Libertadores, também pareceu adotar o mesmo discurso. A gente separou esses dois trechinhos para a gente analisar aqui no Gazeta Esportiva. Olha só. Não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Antes da final tem um jogo muito importante, que é contra o Grêmio. Vamos viajar, tentar fazer um resultado positivo lá na casa deles. Sabemos que o brasileiro ficou um pouco distante e agora é focar, trabalhar. Temos um jogo muito importante que é a final da Libertadores, um sonho pra gente, e se Deus quiser conquistar esse título aí vai ser um orgulho para nós. Tá aí, então, muitos torcedores estavam se perguntando durante o final de semana, será que esse é um discurso do Abel Ferreira, que não costuma fazer esse tipo de declaração antes de final, ainda podendo brigar por esse título? Enfim, isso vocês vão comentar por aí daqui a pouquinho, mas segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, o Departamento de Estatística e Matemática, o Flamengo está com 86,5% de chance de título, o Palmeiras manteve aí 12,2% depois desse final de semana. Lembrando que amanhã existe sim a chance de o Flamengo levantar esse caneco de forma antecipada antes da final da Libertadores. Para isso acontecer, novamente, os dois jogos vão acontecer ao mesmo tempo. O Flamengo visita o Atlético Mineiro, que vem de derrota na Sul-Americana, perdeu o título para o Lanús no final de semana. E no mesmo horário, o Palmeiras visita o Grêmio. Caso o Flamengo vença e o Palmeiras perca, esse título fica nas mãos do Flamengo amanhã mesmo. Agora, caso o Palmeiras vença ou até empate com o Grêmio, ainda nas próximas rodadas, essa situação da briga pelo título brasileiro continua com um título aí da Libertadores no meio do caminho, Mi. Valeu, Má. Bom, então é isso. Se o Flamengo ganhar e o Palmeiras perder, matematicamente o Flamengo já é campeão. Sim. Mas se o Atlético Mineiro ganhar do Flamengo, é difícil, mas não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Se o Atlético Mineiro ganhar do Flamengo e o Palmeiras ganhar do Grêmio, opa! Aí temos um campeonato outra vez. Temos o campeonato e é nisso que eu vou me segurar até o final, Eu só acho que isso mostra que o que o Abel fez foi muito mais jogo de cena, como muito bem perguntou o Silvestre a ele na coletiva, do que propriamente algo que ele pense. Eu duvido que um técnico de um time como o Palmeiras, com a grandeza de um clube como esse,
faltando 3 rodadas e matematicamente ainda sendo possível conquistar o título, jogue a toalha assim do nada publicamente e fale, bom, tá entregue e acabou. Jamais. Acho que foi infeliz por parte do Abel, por mais que falem que pode ter sido uma estratégia para tentar jogar uma pressão maior para o Flamengo. O Flamengo não é atingido com esse tipo de pressão. Na época que ele fez isso em 2023, o Botafogo não ganhava um título fazia 300 séculos e era um time que não tinha aquela casca. O Flamengo hoje é cascudo, foi campeão da Copa do Brasil recentemente, campeão carioca. Não é esse tipo de declaração do Abel que vai colocar uma carga maior nas costas do Flamengo. Mas não tá nem aí para isso, né? Claro que é só um milagre que tira o título brasileiro do Flamengo. Mas o Abel não precisava ter falado isso, não. Eu tô contigo nessa, e aí a expectativa, Alex Smith, todo mundo tá assistindo a gente, é em relação a qual time o Abel vai colocar em campo diante do Grêmio para confirmar ou não esse discurso que ele teve na entrevista coletiva. É que se tá entregue, bota reserva. Exatamente, se tá entregue, tá pensando na Libertadores, então bota um time reserva e vamos pensar na Libertadores. Eu achei até que ele ia fazer isso. Então, a gente vai descobrir tudo isso amanhã. Eu achei até do Grêmio. Aí sim eu vou acreditar, Zé. E a expectativa também é porque o Atlético Mineiro é um rival histórico interestadual do Flamengo. Pode ser que queira complicar lá a vida do Flamengo. E o Atlético precisa dar uma resposta para o torcedor. Exatamente onde eu ia chegar. Perdeu a Copa Sul-Americana, precisa dar uma resposta para o torcedor. O campeonato, obviamente, matematicamente, está aí em aberto. Mas é muito difícil o Flamengo perder esse título, na minha visão. Acho que o Flamengo vai ficar com o Campeonato Brasileiro de 2025. Não, e pior é o seguinte, aquela assim que se entrega, né? Não, eu sou de São Paulo, gente. Eu vou torcer pro Palmeiras e vou torcer pro Corinthians. Eu não sou e vou torcer pro Palmeiras também. A delegação do Palmeiras deixou São Paulo ontem rumo a Porto Alegre para encarar o Grêmio e, na sequência, já vai para Lima, onde disputará a final da Libertadores contra o Flamengo. E a torcida do Verdão compareceu ontem para dar aquela força pro grupo. Parecia até dia de jogo. Centenas de palmeirenses de várias idades se reuniram em frente à academia de futebol nesse domingo para apoiar o time pela última vez em São Paulo. É que depois do jogo contra o Grêmio, terça-feira agora, pelo Brasileirão, fora de casa, o Palmeiras voa direto para Lima, capital do Peru, cheinho de confiança da torcida para a grande final da Conmebol Libertadores. Abel, tudo é possível! Abel faz mágica, meu irmão! Palmeiras é o time da virada! É que tá acontecendo umas coisas que a gente não sabe o que é, não é mesmo? Não se sabe o que é, porque eles estão muito mole, estão muito sem gás. Mas tomara a Deus que eles ganhem. E justamente por causa desse período aí de oscilação da equipe que o apoio na porta do CT também teve momentos de cobrança. Exatamente meio-dia e 25, os atletas do Palmeiras que estavam lá dentro da academia de futebol saíram para saudar toda a galera que estava aqui do lado de fora. E todo mundo fez uma festa muito grande para os palmeirenses em busca do título da Conmebol Libertadores diante do Flamengo. Apesar dessa festa gigante da torcida, os jogadores e o técnico Abel Ferreira deram apenas um rápido tchauzinho ali para os torcedores e já voltaram para o interior da academia. Que o Palmeiras não dê adeus assim tão logo às conquistas ainda possíveis desse ano. Pelo menos é isso que esperam todos os palmeirenses nesse final de temporada. Esse apoio é fundamental, né, Alex? É fundamental, e fundamental também para o Abel ver que a torcida do Palmeiras está ao lado do time na boa e na ruim. Para ele parar de ficar toda hora lembrando daquele dia do jogo contra o Corinthians, que ele fica, não me esqueço, não me esqueço. A torcida do Palmeiras é assim, a paixão é assim, e ele tem que entender. Tomara que os jogadores e ele tenham percebido que a torcida está junto e que leve essa força toda para Lima e conquiste a Libertadores. O que tem acontecido no Palmeiras é projetar a próxima temporada. Reforços já estão sendo discutidos com o Abel. A gente não sabe, o Abel ainda não renovou, né? O Abel deu uma entrevista aí no final de semana, depois do jogo do Fluminense, que eu até fiquei assim mais preocupado com a permanência do treinador. Não sei realmente se vai acontecer, mas hoje é o cara que está à frente ali do Palmeiras
e é o treinador responsável até por projetar o ano que vem. Então, alguns nomes têm aparecido, ali sendo discutidos na diretoria do Palmeiras, junto com a comissão técnica. Já falei aqui do André, um nome que foi falado dentro do Palmeiras, e tem mais gente sendo falado, hein? Vou passar para vocês já. Tem mais um nome, é um velho conhecido aí do torcedor palmeirense, que volta à pauta. Trata-se de Roger Guedes. Roger Guedes quer voltar para o futebol brasileiro, e claro, como todos, né? Claudinho, há pouco tempo eu falei aqui que foi oferecido para o Palmeiras, ó, cortou. Claro, depois de tudo que aconteceu, né? Da negociação entre Palmeiras e Claudinho teve o nome cortado, não interessa. Agora é a vez do Roger Guedes pensar em voltar para o Brasil. E aí, quais são os dois principais clubes do futebol brasileiro, quem tem condição realmente de investir num jogador como Roger Guedes, que é um jogador hoje artilheiro, fazedor de gols, que custa caro, que vem do futebol de fora do país, onde recebe muito dinheiro. Então, Roger Guedes também está sendo falado nos corredores lá da academia de futebol. É mais um nome, só que o Palmeiras não está sozinho nessa. Flamengo também tem interesse, então os dois clubes ali cogitam a contratação do Roger Guedes para o ano que vem. Então é sempre assim, né? Os dois não estão só rivalizando dentro de campo. Fora de campo também, essa disputa por reforços promete muito, e esse é mais um nome que aparece na pauta dos dois times. Se vai acontecer para um lado ou para o outro, só as negociações que vão acontecer a partir do momento do interesse do clube, com o Palmeiras no caso, o staff do atleta, né, do Roger Guedes, e também por parte do Flamengo. Então, tem interesses aí envolvidos de três partes, né, os dois clubes e mais o atleta e o staff todo dele, para a gente acompanhar nos próximos dias se a gente vai ter ou não novidade. É verdade que existe aí uma conversa sobre esse nome, um nome forte. Eu sei que tem muito torcedor que torce o nariz aí, porque Roger Guedes já esteve no Palmeiras, a gente sabe da forma como ele saiu, teve aquele episódio no treinamento do Palmeiras, Roger Guedes acabou saindo, mas faz muito tempo, o elenco foi renovado, praticamente tem quase ninguém daquele elenco lá, e aí discute-se, quem sabe, a volta do Roger Guedes, um jogador que é fazedor de gols, é jogador importante, é um jogador experiente. Então o Palmeiras mudou o perfil de contratação, a gente já vem discutindo isso. Então é o nome que está sendo falado agora, nesse momento lá no Palmeiras, é uma possibilidade. Para 2026 a gente vai acompanhar e, claro, sempre trazendo tudo para vocês. Qualquer novidade, qualquer nome que surja lá, a gente fica sabendo e passa para vocês aqui. Isso não significa que é um cara que vai ser contratado, mas é um nome que está sendo cogitado para 2026 e a gente já passa aqui para vocês, porque eu acho um grande jogador, fazedor de gol, jogador experiente, e o Palmeiras precisa de jogadores assim, que realmente cheguem prontos para jogar. Está vendo aí algumas apostas que o Palmeiras fez, muito mal feita, por sinal, gastou muito dinheiro e não teve retorno nenhum, tá? Então essa é mais uma novidade que eu trago aqui para o canal, para vocês que participam aqui, que acompanham o canal, mais um nome aí que está sendo comentado lá nos corredores do Palmeiras, tá bom? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, primeiro do Gazeta Esportiva, né, falando muito sobre o momento que o Palmeiras vive, né, cara, esse jejum de gols, mau momento, né, de todo o elenco praticamente, mas a gente acredita, sim, numa reviravolta amanhã com uma vitória para cima do Grêmio. E vamos torcer muito pelo Atlético Mineiro, que tem uma rivalidade muito grande com o Flamengo. E se Deus quiser, o Atlético Mineiro tem que dar uma resposta, como o Alex falou, à sua torcida dentro da Arena RMV. Vai sim para cima do Flamengo e, se Deus quiser, vai conseguir uma vitória. Então a gente volta muito para a briga, o Galo ganhando e a gente vencendo o Grêmio. Então acaba com esse negócio de jogou a toalha, porque a gente já sabe que o Abel tentou usar isso aí como estratégia para o Flamengo entrar no oba-oba de já ganhou e o Palmeiras surpreender. Então, essa é a informação de bastidor, que o Abel jogou isso para tentar mexer com a cabeça dos flamenguistas e apertar também o próprio elenco. Pô, vocês vão deixar isso mesmo acontecer? Então, bora para cima. Vamos para cima. Então, amanhã é dia decisivo. Precisamos da vitória. Primeiro, a gente tem que fazer a nossa parte e, se Deus quiser, torcer muito para o Galo conseguir uma vitória para cima do Flamengo. E fechando o vídeo, a gente trouxe aí um trecho do Veloso, cara, com essa informação sobre o Roger Guedes.
É um velho conhecido, mas assim, ele saiu numa situação complicada, sim. Mas eu vou usar o exemplo de novo do Galo. A gente já falou do Galo aí, né? Mas o Sampaoli chegou lá no Galo, foi falado muito que ele não ia conseguir, porque ele é muito grosseiro, muito isso ou aquilo. Ele voltou uma pessoa melhor. Então conseguiu organizar o Galo lá, mas enfim, é claro que ele precisa de peças, enfim. Eu digo que ele voltou uma pessoa melhor. Então o Roger Guedes hoje voltaria com a cabeça muito mais evoluída, mais tranquilo, mais experiente e, cara, numa boa fase. A gente precisa de jogadores assim, cara. Porque, como o Veloso falou, o Palmeiras apostou muito em Facundo. Eu acho que o Sousa ainda pode render, precisa de mais minutos. Mas, cara, apostou no Facundo, M. Martínez, que fez um bom período, mas agora não tá jogando nada. Felipe Anderson, que jogava bem lá, mas aqui, meu irmão, muito difícil jogar bem. Quando joga, esporadicamente 1, 2 jogos, mas não consegue dar uma sequência. Então, assim, a chegada do Roger Guedes seria bom demais, por ser um cara experiente. Eu acho que renderia muito aqui no elenco do nosso Verdão. Então, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião? Você gostaria do Roger Guedes? Deixa aí no comentário se você gostaria de ver o Roger Guedes novamente com a camisa do Verdão e a sua expectativa para esse jogo de amanhã contra o Grêmio. Você torce ainda por uma vitória? Acredita na reviravolta ainda do Verdão nesse Campeonato Brasileiro? Então deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente a gente traz todos os dias um corte com muita informação do nosso Palmeiras para você ficar ligado sobre tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Se você puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirenses. E para fechar mesmo, agora já pedi muito, se puder dar o hype, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matérias, informações, tudo do nosso Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.